diante dessa exposição, mostrando que de fato toda a Bíblia é a palavra de Deus, sendo isso confirmado pela própria palavra, a gente levanta a pergunta sobre o que significa afirmar a autoridade da Bíblia para a igreja. O que quer dizer para nós, como povo de Deus, que a palavra de Deus é autoridade? O que isso implica para nós? O que é que nós queremos dizer quando afirmamos isso? Tá certo? A primeira coisa importante, quando nós afirmamos que a Bíblia, ela é autoridade ou a autoridade da Escritura ou das Escrituras, a mesma coisa, tá bom? Quando você diz Escritura, você está se referindo a todo o livro. Quando você diz as Escrituras, você está se referindo aos livros existentes dentro do livro. Então aqui está a Escritura. E aqui estão as Escrituras. Certo? Então o que é que quer dizer para nós? A Bíblia é autoridade para o povo de Deus. Primeiro, é que só a Bíblia possui as palavras de vida eterna. Não há em nenhum outro livro algo semelhante. Não há em nenhum outro ensinamento algo que possa ser comparável. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 5, o verso de número 39, Jesus está falando a palavra e ele se dirige para os fariseus e diz: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, olha, vocês procuram nas Escrituras e vocês estão certos. O que é que as Escrituras testificam? De mim. O que é que vocês estão procurando? A vida eterna. Pois bem, esse livro é o único livro que tem vida eterna. Porque a vida eterna está em Jesus, o Verbo encarnado, a palavra viva. É isso que quer dizer que a Bíblia tem autoridade. Quando alguém chegar para você e mostrar qualquer um outro caminho que porventura entenda que pode levar você a Deus, você simplesmente diz: não posso aceitar, porque existe apenas um livro que aponta o caminho para Deus, e este livro se chama Bíblia Sagrada, tendo em vista que o mesmo é a gloriosa palavra de Deus, inspirada por Ele, e é autoridade sobre essa questão. Se a Bíblia fala, está falado. Não há uma outra maneira, irmãos, e nós como cristãos precisamos saber disso. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, logo ela é a nossa autoridade. Somente a palavra de Deus é o ponto de contato que apresenta ao homem a glória do Deus Supremo e também mostra a necessidade de salvação e redenção a este mesmo homem atingido pelo pecado e agora carente da revelação especial do Deus Todo-Poderoso. Somente a Bíblia revela isso. Somente a Bíblia mostra quem é esse Deus, quem é o homem, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai, e aponta claramente: está condenado, está perdido, porque ele é pecador, porque ele é corrupto, porque não há bem algum na sua vida, e eu sou um Deus santo, eu sou um Deus puro, eu sou um Deus justo, o homem não pode se achegar a mim, há um abismo entre mim e o homem, há nele também um vazio que eu coloquei, por isso nada o preenche, mas diante da revelação desse Deus, através deste livro, você pode se curvar, cair de joelhos e dizer: glorificado seja o Senhor, glorificado seja Deus.
Esse livro apresenta de maneira perfeita o projeto de redenção. O homem foi vendido como escravo por causa do pecado, mas aprove a Deus redimi-lo, salvá-lo, libertá-lo. A esse Deus o louvor, a honra e a glória. Bendita e gloriosa palavra, irmãos. A Bíblia só ela possui as palavras de vida eterna. Observemos o que é que diz no Evangelho de João ainda, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Os irmãos já ouviram isso dezenas de vezes. É uma declaração maravilhosa. Depois que vários discípulos abandonam Jesus, porque estavam interessados apenas no pão e no peixe, Jesus prega um sermão bastante duro, eles o abandonam, e Jesus se volta para aqueles que ficaram e pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus disse: olha, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e acrescenta: elas testificam de mim. Agora Pedro vai e afirma: só tu tens as palavras de vida eterna. Não há salvação fora deste livro, porque este livro revela Cristo, e não há salvação fora de Jesus. Atos capítulo 4, versículo de número 12, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. Ah, Deus é amor. E se porventura ele encontra alguém que luta para fazer o bem, que se esforça para fazer o bem, essa pessoa pode ser salva, porque Deus é amor. Mas é esse mesmo Deus que é amor, que mostra neste livro santo a maneira como ele resolveu para lidar com a ação do pecado. E nós sabemos qual foi. Ele matou o seu filho naquela cruz, para que todo aquele que nele cresce pudesse ser salvo. Da mesma forma como a serpente foi levantada lá no deserto, para trazer cura por aqueles que eram mordidos, picados pela serpente. Bem, na nova aliança, o Deus Pai levanta o seu Filho para que atraísse a Ele justamente pecadores perdidos para a salvação. E tudo isso, irmãos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Quer conhecer sobre salvação? Conheça sobre a Bíblia. Não existe uma outra maneira a não ser esta. É por isso que esse livro deve ser tão valorizado por nós. Segunda coisa importante que nós aprendemos quando afirmamos que para a igreja a Bíblia é a autoridade, é que qualquer ensinamento, presta atenção, meu amado, qualquer ensinamento que não esteja em perfeita harmonia com esse livro deve ser rejeitado. Qualquer ensinamento que não estiver em perfeita harmonia com este livro deve ser rejeitado, porque a autoridade está no livro.